Com relação a você, é muito ame ou odeio, né? Não tem meio termo. Sim. Nos comentários na internet, as pessoas chamam de reacionário, é extrema-direita, eles acham que me ofendem com isso. Não sei o quê. Um fascista me ofende, porque o fascismo é de esquerda, não joguem no meu colo. Não joguem no meu colo. Qualquer política que é intervencionista, você deve ser assim, você deve ser assado, é completamente oposto ao meu campo. Isso é um campo seria um conservador americano, um campo liberal na economia, um certo conservadorismo de costume. Eu não quero Estado intervindo na minha vida, eu não quero ser Estado para intervir na vida de ninguém. É o antifascismo, é o anticomunismo completo. Não é? Mas o pessoal da esquerda usa esse xingamento, usa isso para tentar te carimbar das piores coisas do mundo. Isso é muito chato, essa é a parte chata da história. Agora, me chamar de reacionário não me ofende nem um pouco, não estou nem aí para isso. Até eu sei que isso foi, o termo reacionário acabou sendo usado aí, porque surgiu ali na Revolução Francesa e tal, depois acabou sendo usado pela esquerda de forma pejorativa, né? Você é contra as mudanças que eles propõem para salvar o mundo. Mas eu prefiro aquela definição do Nelson Rodrigues, que em 77, em entrevista ao Otto Lara Rezende, o Otto perguntou para ele, o que é ser reacionário? Você é reacionário? Sou. O que é ser reacionário? Ele responde, reacionário é reagir contra tudo que não presta. Então, nesse sentido, muito prazer, Paulo Martins, o reacionário, sem problemas. E quando você emite essas suas opiniões, você se imagina educando a população de uma certa maneira? Porque o que eu vejo é que as pessoas veem uma opinião, muitas vezes não entendem como que ela foi criada, tomam aquilo para elas e às vezes confundem tudo e criam problemas imensos. A gente teve o caso agora da Raquel Sherazade, que é o caso mais claro disso, né? Uma opinião com palavras bem colocadas e que tomou uma proporção tão grande que até o Ricardo Boechat acabou culpando ela por aquele linchamento que teve no Guarujá. De forma leviana, ele foi leviano quando fez isso. Você acha que ele foi leviano? Ele foi leviano, porque seria como eu culpá-lo por todos os vidros quebrados que existem no Brasil afora todos os dias, por uma declaração que ele deu também, dizendo que as pessoas têm que praticar vandalismo sim, que tem que quebrar coisa, tem que dar tapa na cara e riscar carro de autoridade. Sabe? Ele não influenciou ninguém com isso. Calma, foi uma opinião dele. É menos, bem menos. E a Raquel não saiu pregando para todo mundo fazer justiça com as próprias mãos assim, não. Eu não entendi assim o comentário dela. Eu não entendi. Eu entendi que ela estava tentando explicar por que as pessoas, diante da ausência completa do Estado, da Justiça, da autoridade policial, reagiram daquele jeito. Não entendi ela pregando isso mesmo, vá todo mundo para a guerra e saiam fazendo justiça com as próprias mãos. Não entendi assim. Eu entendi ela interpretando a ação daquelas pessoas. Mas como ela não é do time, ela é da direita reacionária, então se veio da boca dela deve ser uma grande bobagem. Então a gente tem que atribuir a bobagem a ela. Quando o seu Boechat fala coisa semelhante, não, intelectual, que está ali num momento de descontração, falando com os meninos e incentivou manifestações de rua, só isso. São 2 pesos e 2 medidas, isso é ridículo. Me diz uma coisa, você faz os seus comentários, você critica o governo atual, e você falou uma coisa que quase ninguém fala, e que eu só vi você e o Reinaldo Azevedo da Veja comentarem um assunto que é o Fórum de São Paulo. Sim. De imediato, ele parece um pouco absurdo. Sim, e ele é absurdo. Na sua opinião, ele é um fato, ele é uma lenda, está caminhando para se tornar realidade, a América Latina vai acabar se tornando inteira comunista? Porque quando a gente fala de comunismo, parece uma coisa tão distante, tão fora da realidade, tão irreal, que parece que está falando besteira. Me explica, me contextualiza isso. O PT realmente, você disse várias vezes que o PT está caminhando para uma ditadura comunista. Isso não é exagero? Não, não é exagero. Agora, você não pode caricaturar o comunismo. O que é o comunismo? Ele modifica-se. Há várias formas. Não é o comunismo necessariamente soviético, aquela volta aos anos 60. Não é simplesmente assim. Não podemos raciocinar assim. Aí você limita e fica ridículo. Quem está dizendo que tem que ser recuperado, que o objetivo do Foro de São Paulo é recuperar o que foi perdido no leste europeu, é o próprio Foro de São Paulo. Isso é a fala oficial do Lula, no site da Presidência da República. Há um site, lá info.planalto, uma coisa assim, em que tudo que o presidente fala em público é registrado. Entra lá, hoje como a presidente é a Dilma, é um pouquinho mais difícil de encontrar. Você vai encontrar lá na biblioteca do presidente, tem lá discursos do presidente, busca lá palavra-chave, busca Foro de São Paulo, você vai encontrar o Lula dizendo isso. É o Lula quem diz, não é o Paulo, não é o Reinaldo Azevedo, não é o Olavo de Carvalho, é o Luiz Inácio quem está dizendo.
Luiz Inácio, depois no aniversário, acho que no 15º aniversário do Foro de São Paulo, ele também discurso oficial do presidente, está lá registrado. Tá? Ele diz que as pessoas, quando se depararem com o poder do Foro de São Paulo, não vão nem entender o que aconteceu. Porque ele trabalha, são métodos de solapar a democracia por dentro. Eles vão disputando eleições, vão aparelhando o Estado, vão transformando isso de forma revolução cultural. É uma coisa lenta, não tem nada daquela luta armada que foi tentada aí nos anos 50, 60, né, na América inteira. O próprio símbolo do Foro de São Paulo é a América Latina Vermelha. São eles que desenharam isso, não sou eu que estou falando, não é eu que estou carimbando. Isso consta nos documentos dele. Há atas do Foro, há vídeos do Foro de São Paulo, hoje você encontra isso no YouTube, facilmente, eles exaltando viva Cuba, viva o socialismo, viva Fidel Castro. Inclusive já fala do próprio ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, fazendo isso. Não é? Há documentos deles em reuniões, as Farc participando como observadores. Isso é documentado, isso não é opinião. Isso não é opinião, isso é documento oficial deles. Existe, basta uma pesquisa. O problema é que no Brasil, quando alguém desconhece completamente um assunto, a reação imediata não é procurar saber, é ridicularizar. Porque quando você ridiculariza, você diminui a importância da sua própria ignorância. É uma proteção. Né? Então, como a coisa é um absurdo, há uma grande margem para ridicularizar mesmo, eles preferem esse caminho. Mas quem for estudar, quem pesquisar, está tão facinho. O Google ajuda bastante. Vai encontrar lá atas oficiais, vai encontrar uma série de coisas. Então, Venezuela, Argentina, Brasil, então, Uruguai, o fato desses governos existirem da forma que existe não é uma simples coincidência? Não, né? de forma alguma. Tanto que o Brasil é visto como a grande mãe que tem que fomentar esses regimes. Por isso que o Brasil arquitetou, junto com o governo da Bolívia, sim, posso afirmar isso, a tomada da Petrobras, pelo Evo Morales, basta você olhar a reação do governo brasileiro, que não foi uma não reação. Inclusive autoridades do governo brasileiro, na época, Marco Aurélio Garcia, aqueles caras todos dizendo, a gente compreende a Bolívia. Ou seja, é um negócio que eles estavam de acordo, uma questão de patrimônio. Depois o BNDES, o Brasil ainda financiou para a Bolívia, depois de ter o seu patrimônio tomado pela Bolívia, o Brasil ainda financiou a estrada na Bolívia, a Transcocaleira, com muitos milhões lá. O Brasil financia via BNDES uma série de atividades em todos esses países. O Brasil aceitou rever com o Paraguai o Tratado de Itaipu, para a gente pagar mais caro, mais além do que já estava tratado, pela energia da usina que nós construímos. Não é? Isso é sempre para dar respiro, é dar gordura para que e recursos para que esses governos consigam legitimidade popular. Isso é um método. Se pegar as atas do Foro de São Paulo, isso de alguma forma está sempre colocado lá. Você vai ver, tem uma reunião do Foro, leia a ata lá com atenção, o norte das coisas estão ali. Muitas coisas aparecem ali. Diz uma coisa, nesse campo da geopolítica, quem que é o grande vilão, quem que é o grande algoz do Brasil? Nós temos um grande algoz, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, ele é interrompido por causa do interesse de algum país? Porque sempre se culpa os Estados Unidos. Até que ponto isso é realidade, até que ponto que não? Isso é uma das maiores tolices nacionais. O grande algoz do Brasil é a mentalidade nacional mesmo. Sabe, aqui esse vitimismo ele poda a nação, para começar. Né? A impressão que é sabotado, a gente não olha para dentro dos nossos próprios problemas. Então, a gente enxerga tudo isso como se fossem políticas de Estado. O grande problema do Brasil, o grande vilão do Brasil é a mentalidade do brasileiro, que é estatista demais. A gente acha que o Estado tem que nos salvar.